Momento Saúde, com Sheila Bernardes. Olá, excelente quinta-feira para você, 12 de dezembro de 2024, e a gente já chegou para conversar com você sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. É o nosso programa Momento Saúde, a gente está em nosso estúdio principal em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, e acompanha esse programa e transmitem esse programa mais de 100 municípios brasileiros, 16 estados brasileiros, e a gente fica muito feliz em poder falar de saúde com todos vocês. Sejam bem-vindos. A gente agradece o carinho da audiência e lembrando que está rolando o sorteio de uma cesta natalina. Então, mande o seu WhatsApp para a gente com a sua pergunta ou dizendo de onde você está escutando o programa e o seu nome, e o sorteio será amanhã aqui na emissora. E a gente deseja boa sorte para todos vocês que estão aí participando conosco. O Momento Saúde, a apresentação é minha, Sheila Bernardes, a produção é de Agnaldo Silva, Dr. Fábio Cano, médico urologista e cirurgião, nosso convidado de hoje, e a gente fica contente com mais uma vinda sua aqui no programa, reta final de fim de ano, e a gente aqui, né, doutor Fábio, falando de saúde para as pessoas. Olá, Sheila, muito obrigado mais uma vez, é uma enorme satisfação estar aqui, né, sempre trazendo bastante informação, né, e cuidados com a saúde, né, estamos chegando aí no final de mais um ano, né, e que esse programa, né, como sempre, né, sempre traz muita relevância para a população, um alcance muito grande, né? E é muito importante essa conscientização, né, de estar divulgando informações a respeito de saúde. É verdade. E vai chegando o final do ano, na televisão a gente assiste retrospectiva, a gente também senta, dá uma olhadinha no que a gente conseguiu fazer, o que a gente não conseguiu. E no nosso caso, o nosso convite é para as pessoas que estão acompanhando o programa, como que elas cuidaram da saúde, estão cuidando nesse ano de 2024. Saímos da campanha do Novembro Azul, conversamos muito sobre a saúde masculina aqui, vários temas, também em outros meses durante suas vindas. E para quem não tomou atitude ainda, para os homens que estão sem a realização dos exames, alguns sintomas diferentes, mas ainda assim não buscaram ajuda, o que nós podemos falar aí nessa reta final do ano? Eu acho que é importante a pessoa ter a conscientização e buscar ajuda, né? Fazer uma consulta com o seu médico de confiança, né? Fazer o exame físico que o médico vai estar realizando e fazer os exames complementares, né? Muitas das vezes nós fazemos diagnósticos não apenas, né, pela consulta médica e pelo exame físico, né? A gente acaba necessitando de exames complementares, né? E só fazendo exame para a gente diagnosticar, né, e avaliar se a saúde está em dia. Muito importante. Doutor Fábio, a gente acompanha você na sua rede social no Instagram e a gente viu que houve uma postagem lá mostrando uma prótese para uma cirurgia urológica. E ficamos aqui todo mundo curioso para saber um pouco mais sobre isso. As mulheres usam muito a prótese de mama, é uma cirurgia muito realizada para que as mulheres tenham autoestima elevada. E quando o assunto é os homens, as próteses urológicas ocorrem em quais situações? Exatamente, Sheila. É uma curiosidade, né, que eu vou trazer aqui, mas na urologia nós também realizamos procedimentos com intuito estético, né, para melhorar a autoconfiança daquele homem, né, e eventualmente até melhorar o desempenho sexual, né, durante as relações. Então é muito importante a gente divulgar esse tipo de informação, porque no caso, né, dessa postagem, que foi uma prótese de testículo, existem algumas indicações que a gente acaba indicando o procedimento, né? Uma delas são aqueles homens jovens, né, que tiveram o diagnóstico de câncer de testículo, né, um tema já falado aqui no programa, né, que acomete homens jovens na faixa etária dos 15 aos 40 anos e que acabam tendo a necessidade de remoção do testículo, né? E para aquele homem, né, esteticamente não ficar apenas com um dos testículos, né, é possível a indicação de colocação de prótese, né, no mesmo tempo cirúrgico. Tá? Só para a gente entender, geralmente os casos de câncer de testículo, é necessária a retirada desse órgão? Sim, a gente remove o testículo, né, por uma incisão na virilha, né, a gente não abre a região do escroto para não ter violação da lesão tumoral, né, e pode ser colocado a prótese até no mesmo tempo cirúrgico.
tá? Existem outras indicações também, aqueles meninos que eventualmente nasceram com testículo fora da bolsa, que é o testículo ectópico, né? Testículo criptorquídico, que eventualmente não desceu para a bolsa escrotal até o 6º mês, né, de vida, né? Normalmente a gente pode aguardar até os 2 anos, tá? Mas quando não desce e quando não consegue-se a colocação no testículo na bolsa, né, a gente acaba indicando a remoção, né, e por consequentemente a colocação de prótese. É claro que na criança a gente vai aguardar um tempinho maior até ele ter aquele todo o desenvolvimento puberal, porque existem alguns tamanhos de próteses que a gente pode estar explicando mais para frente, né, porque se a gente coloca uma prótese de um adulto numa criança vai ficar desproporcional, a ponto de que eventualmente, né, se colocar uma prótese pequena e no futuro ele crescer, a gente vai ter que trocar a prótese também. Então a gente normalmente espera pelo menos aquele menino, né, se tornar adulto, né, com desenvolvimento puberal, tá? Existem as outras indicações nos casos de infecções, né, a ponto de causar um abscesso na bolsa testicular decorrente de uma orquite ou uma orquiepididimite, né, que são inflamações na região do testículo e do epidídimo, né? São raros os casos, mas existem, né, as indicações de remoção, né, quando não melhora o tratamento com antibióticos, tá? E nos casos de atrofia também, né, os casos que eles regridem o testículo, né, ou eventualmente até tenham torções testiculares, né? Então, normalmente o homem nasce com 2 testículos, né? Ele pode conviver, né, com um testículo só e conseguir, né, produzir testosterona, que é o hormônio masculino, assim como conseguir gerar um filho? Sim, né? Mas esteticamente, para alguns homens, né, ele fica incomodado, né, perde aquela autoconfiança, né, eventualmente com a tua parceira, né, e quer se sentir bem, né, quer melhorar a autoconfiança, né, e a colocação de prótese testicular é uma opção de tratamento. Olha só, é muito interessante. Agora, a gente se explicando aí para nós a questão da prótese, e a gente fica imaginando quais situações faz com que o homem perca a prótese. Seria através do câncer do testículo ou tem outras situações, acidentes, que pode causar na perca deste órgão? Sim, o homem pode ocorrer a perda testicular quando ocorre traumas, né, acidentes também. Então, nesses casos, né, a gente resolve primeiro o trauma cirúrgico, né? A gente consegue, eventualmente, em alguns casos, até preservar o testículo, mas o acompanhamento a longo prazo, se houver dano, né, tecidual do testículo, né, muito evidente, a ponto de atrofiar, a gente vai indicar remoção, mesmo porque a atrofia testicular é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de testículo também, né? Então, para evitar a progressão eventualmente da doença, ou quando o paciente tem um testículo atrófico, mas ele tem desconforto, dor, né, a gente indica a remoção, né, e a colocação, né, de uma prótese testicular, né. Em relação à prótese, existem 2 tipos de prótese: a prótese de silicone ou a prótese de gel, e existem os demais tamanhos em relação ao testículo, que a gente, através de um orquidômetro, que é como se fosse uma régua, né, a grosso modo, né, a gente consegue avaliar o tipo de tamanho que vamos colocar naquele homem. Existem 5 tamanhos, né, de prótese testicular, que isso daí varia de acordo com o volume, né, da prótese em si, né, para a gente não ter uma desproporção muito grande, né, muito evidente, né, macroscopicamente. Olha só que interessante. Então, aquele homem que quer fazer por questão estética, né? Só por questão estética, assim como as mulheres fazem a de mama, também é possível, né? Aquele que tem o desejo de aumentar o volume, né? Então, sim, pode ser colocado também. Habitualmente a gente sempre vai manter 2 testículos, né? Naqueles homens que até podem nascer sem os 2 testículos, que é uma alteração congênita que se chama anorquia, tá? Ou naqueles casos que o homem desenvolveu câncer, né? Existe o câncer de testículo unilateral ou bilateral também, né? A gente acaba indicando o procedimento.
como fica a sensibilidade desse órgão após o implante? Em relação à sensibilidade, tá? Ele vai ter uma diminuição da sua sensibilidade, porque não é aquele órgão natural, né? Não vai ter a vascularização preservada quando a pessoa nasce com o testículo habitual, né? Então ele vai ter alteração, diminuição da sensibilidade, né? A textura não vai ser a mesma de um testículo normal, né? Mas visualmente, macroscopicamente, né, esteticamente, ele vai aparentar uma bolsa testicular com os 2 testículos normais. Tá aí, que interessante, né? Quando a gente vê tantos avanços na medicina que podem cuidar da saúde e ajudar as pessoas também a reaverem a sua autoestima, né? Que por um problema de saúde as pessoas podem perder um órgão que é importante e que pode ser resolvido aí agora com o apoio da medicina, né? E recuperar a autoestima da pessoa. Sim, com certeza. E nesses casos, Sheila, quando o homem perde um testículo, não quer dizer necessariamente que ele vai precisar fazer reposição hormonal também, porque o outro testículo acaba sendo funcionante. Ele só vai ter indicação de reposição hormonal no caso de perda, né, dos 2 testículos, porque os testículos, eles produzem em torno de 90 a 95% da testosterona do homem, enquanto as glândulas suprarrenais, que são as glândulas que ficam em cima do rim, eles produzem de 5 a 10%. Tá? Então, um testículo, ele consegue, né, se ele tem um testículo normal, ele consegue produzir hormônio suficientemente, de forma que ele consegue também engravidar, né, a parceira, no caso daqueles homens que ainda estão solteiros ou que ainda, né, não têm filhos. A gente vai continuar falando sobre esse assunto daqui a pouquinho. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa Momento Saúde, mandando um abraço para todo o pessoal que acompanha a gente em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Um abraço para o pessoal em Vitória, Espírito Santo, a Rádio Revelar. Um abraço também para o pessoal que está acompanhando a gente no município de Corumbaíba, no estado de Goiás. Um grande abraço, obrigada pelo carinho da audiência de vocês e pela participação aqui no nosso programa. Nós estamos recebendo o Dr. Fábio Cano e ele contando para nós aqui a novidade sobre o implante de prótese testicular, que já ocorre há algum tempo, mas para muitas pessoas é uma novidade. E é interessante saber que muitos pacientes que às vezes têm um diagnóstico e pode ter tido um diagnóstico de câncer de testículo e esse testículo precisa ser retirado, né? Um câncer que acomete homens jovens, né? Na faixa etária de 20, 40 anos, que às vezes precisa ter o órgão retirado e que tem essa possibilidade de colocação da prótese. É uma cirurgia simples, doutor Fábio? A partir de quando dá para ver o resultado estético disso? Então, é uma cirurgia, assim, relativamente simples, né? Um paciente opera, ele vai embora normalmente no dia seguinte ou eventualmente no final do dia, né? Passando bem o pós-operatório. E a parte visual, ela já é notável assim que termina o procedimento, né? A gente consegue analisar e ver que o testículo fica bem proporcional na bolsa escrotal, né? Fica algo bem natural, né? O que vai trazer uma autoconfiança para aquele homem assim extrema, né? de extrema relevância para aquele homem, né? Que está com aquela baixa autoestima, né? Perda de confiança, né? Quando vai estar com a sua parceira, né? Nas relações sexuais principalmente. Tá aí, muito interessante, muito importante. Trazendo uma outra questão aqui para nós, no nosso Momento de Saúde, a gente já está no clima de fim de ano. Para aquele homem que está fechando o ano de 2024, certo de que para 2025 em diante ele quer fechar a fábrica, não vai mais ter filhos. Como ele deve planejar uma vasectomia? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque o planejamento, ele envolve a decisão primeiro dele e junto com a sua cônjuge, né? Com a sua parceira, né? Hoje a regra não é necessário mais a autorização da esposa, mas é importante aquele casal, né, estar falando, digamos, a mesma língua. Alinhado, né? Porque é uma decisão importante, né? Porque uma vez que aquele homem fez a vasectomia, né, a gente fala que o intuito é que seja permanente, não com o intuito, né, de no futuro querer fazer a reversão,
né, que é a cirurgia, né, que ela é um pouquinho mais trabalhosa do que a vasectomia em si. A cirurgia de vasectomia, a gente recomenda uma avaliação de um psicólogo, né, para que ele tenha realmente a decisão de que ele está apto psicologicamente para a realização do procedimento. E é importante salientar que a vasectomia ela não vai trazer nenhum prejuízo no desempenho sexual daquele homem, não vai interferir na produção de líquido seminal, né, só vai impedir, na verdade, a passagem dos espermatozoides para o ejaculado, né, durante o ato sexual. Então é importante aquele homem, né, ter a decisão, fazer uma avaliação psicológica, né, e depois marcar com o médico urologista para estar realizando o procedimento, que é um procedimento de baixa complexidade, uma recuperação rápida, né? Dentro de 7 a 14 dias ele pode voltar às atividades sexuais habitualmente normais, contanto que aquele homem ou a sua parceira utilize algum método contraceptivo, né, até a realização do espermograma, pra que é o exame. Se... Exato. O espermograma é o exame que confirma que a cirurgia teve sucesso em relação ao procedimento. Então ele vai mostrar a contagem de espermatozoides, né? Estando zerado, né, esse exame, né, a gente autoriza a atividade sexual sem preservativo. Tá? E esse exame ele é recomendado a realização depois de 2 a 3 meses depois do procedimento. Então é importante aquele homem estar sempre realizando esse exame após a cirurgia. Aí quando você fala que é importante passar por um psicólogo para fazer uma avaliação antes da tomada dessa decisão, é para ajuda e clareza na tomada da decisão? Por que é necessário ter essa profissional também nesse contexto? Isso é algo particular, né, que eu sempre recomendo, né, para aquele homem, né, esteja ciente, né, que o intuito é que seja irreversível. Porque quanto mais tempo passa da cirurgia de vasectomia, quando o homem, se eventualmente ocorre uma decisão, né, de eventualmente separação do casal, né, e aquele homem acaba conhecendo uma outra parceira que não tem filhos e que deseja, né, ter filhos, né, a cirurgia de reversão ela é um pouco mais trabalhosa, né, e quanto mais tempo passa da vasectomia, menores são as chances de sucesso, né, para uma gravidez de forma natural. Não que impeça aquele homem que fez a vasectomia de conseguir gerar um filho. Ele consegue gerar um filho, mas por meio artificial, através de uma inseminação artificial. Tá certo. E nada a ver aquela fala de que fez vasectomia terá impacto no desempenho sexual, né, doutor Fábio? De forma alguma. Isso daí é um mito, é um tabu, né, que muitos homens acabam tendo, né, mas se eventualmente ele apresentou alguma falha no seu desempenho sexual, pode ser alguma outra causa orgânica ou até psicogênica que possa ter ocasionado, né, essa falta de desempenho sexual. Isso foi falado muito aqui durante as suas vindas, durante este ano de 2024, conscientizando e desmistificando essa questão, né? Sim, com certeza. É importante salientar esses dados, né? Que o homem não vai ter alteração ou prejuízo no seu desempenho sexual após a realização da vasectomia. Porque o intuito, né, é apenas impedir a passagem, né, dos espermatozoides, né, para o ejaculado, né? Não gerando, no caso, né, uma gravidez, né, não desejada. Tá certo. Nós temos participação de ouvintes que acompanham a gente aí. Nós temos o ouvinte Durval, que ele manda uma pergunta aqui, perguntando o seguinte, doutor Fábio, por que quando a gente se sujeita a uma cirurgia de próstata, no pós-cirúrgico a gente fica impotente? Ainda não descobriram nenhum tratamento para melhorar isso? Explica para nós um pouquinho sobre essa questão, o pós-cirúrgico de uma cirurgia de próstata. Neste caso, deste nosso ouvinte, né, ele provavelmente foi submetido a uma cirurgia de próstata decorrente ao câncer de próstata, né, no qual é removido toda a próstata, as vesículas seminais e até os linfonodos, né, que são aquelas famosas ínguas que ficam na região pélvica. Os nervos que vão dar a inervação do órgão genital masculino, eles ficam muito colados, né, uma rede vasculonervosa à cápsula prostática. Então,
como é uma cirurgia com intuito oncológico, existe esse risco daquele homem desenvolver a famosa impotência sexual após a cirurgia de câncer de próstata. Existem sim tratamentos. O que eu sugiro a este nosso ouvinte procurar a ajuda de um urologista, porque existem tratamentos, inicialmente medicamentosos, através de remédios, injeções, né, e até próteses, com o intuito de prótese peniana. Existem 2 tipos de prótese, que são as próteses infláveis e as semirrígidas, né, que tem o intuito, né, de manter uma ereção para que aquele homem tenha um desempenho sexual, né? Isso daí tudo deve ser analisado e conversado com o seu médico. Isso, porque até cada caso é um caso, né? Cada situação é uma situação, por isso a importância do acompanhamento de um profissional de saúde. Exatamente, né? Existem essas 3 linhas habitualmente, né, de tratamento da disfunção erétil, né? Independente de ser por tratamento cirúrgico decorrente de um câncer de próstata. Tem aqueles homens que desenvolvem a impotência sexual secundária a uma hipertensão arterial, a um diabetes descontrolado, né, ao abuso, né, de cigarro, né? Então é importante, né, fazer essa avaliação para iniciarmos um tratamento, né, seja o tratamento de primeira linha, que é a primeira linha de tratamento, que é o medicamentoso, a segunda linha de tratamento, que é a injeção intracavernosa, né, para conseguir ter uma ereção e um desempenho sexual, e a última linha de tratamento, que é a colocação de prótese peniana. Tá certo. E falando sobre esses tratamentos todos, falando sobre a prótese de testículo que a gente tem conversado no programa de hoje, como que está? Já se faz isso em várias regiões do país? Cidades grande porte apenas ou médio porte, pequeno porte, também já acontece esse tipo de cirurgia para a prótese do testículo? Sim, Sheila, é um procedimento bem já estabelecido, bem conceituado, né, e estabelecido. Então a gente consegue realizar, né, em grandes cidades, grandes centros, cidades de médio e pequeno porte também, né, como a região aqui do oeste da Bahia. Tá certo. Doutor Fábio, muito obrigada pela sua vinda. A gente conversou hoje sobre um assunto que com certeza os homens que estão acompanhando ficaram atentos, e as mulheres também, porque a gente já tem falado aqui no programa que elas são peça fundamental, né, para o cuidado da saúde masculina. Geralmente é quem mais está ali fazendo aquele chamamento para que o homem vá, faça sua consulta, faça seu check-up e esteja em dia com a sua saúde. Com certeza, Sheila. As mulheres, elas têm um papel fundamental, né, no cuidado da saúde do homem, né, do seu parceiro ali que está junto todo dia, né? Então, aqui os parabéns, né, às mulheres, né, as filhas, mães, né, que cuidam, né, dos homens da casa. É verdade. Muito obrigada pela sua vinda. Bom fim de semana. Na semana que vem a gente aguarda a sua presença aqui nos estúdios para a gente falar mais de saúde. Muito obrigada. Eu que agradeço. Esse programa já está disponível no canal, no YouTube, você pode assisti-lo na íntegra, pode seguir a gente no Instagram, @programa Momento Saúde. Eu também estou no Instagram, @Sheila Bernardes, e o programa está disponível também aí nas principais plataformas para você escutar na íntegra, Spotify e outras plataformas. Obrigada pelo seu carinho, a gente volta amanhã tem sorteio. Boa sorte para todo mundo que está participando. Um abraço, tchau, tchau.